Amigos, boa noite a todos. Boa noite. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Queremos dar também o nosso boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Web que nos acompanham, igualmente aqueles que nos veem pelo Facebook e pelo YouTube. Que Deus nos envolva em bênçãos de paz. Conforme disse a nossa companheira, hoje nós vamos refletir a respeito desta virtude, que poucos de nós a possuímos por ora, considerando o nosso estágio de evolução momentânea, em que nos encontramos em um planeta de provas e de expiações. Mas alguns deles passaram entre nós, nos deixando exemplos, nos deixando a esperança de que um dia também nós poderíamos atingir essa condição qual ele atingiu quando esteve conosco até bem pouco tempo atrás e nos deixou inúmeros exemplos desta virtude que é a resignação. Nesse particular, Allan Kardec, no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, quando vai tratar da questão da perfeição moral, ele traz como subtema as virtudes e os vícios. E uma pergunta muito interessante que bem caracteriza essa personalidade que esteve conosco, conhecida como sendo Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, é a seguinte, é a de número 893. Ele então questiona as entidades venerandas qual a mais meritória de todas as virtudes. Dentre todas aquelas que nós conhecemos e já possuímos, qual seria de fato e verdadeiramente aquela que poderia ser caracterizada como sendo a mais virtuosa dentre todas? E prontamente os espíritos que o assessoraram na construção do edifício da doutrina dos espíritos, a partir desse livro, que desencadeia outros 4 seguintes, eles vão considerar. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Isso mostra para nós de que, embora nos encontremos bem aquém do ideal, mas já conseguimos nos desenvolver a tal ponto no que se refere à nossa moralidade, à nossa espiritualidade, para já termos adquirido algumas dessas muitas virtudes, das quais Jesus, quando esteve conosco, igualmente exemplificou, colocando na prática, no dia a dia da sua vivência, junto com a multidão, para que nós, quando lá estávamos, mais destituídos dessa compreensão em torno da lei de Deus, pudesse experimentar e vivenciar, colocando evidentemente como sendo a superior aquela que nós consideramos como sendo a vivência do amor. Porque somente os espíritos aquinhoados desta virtude de resignação é capaz de experimentar em uma intensidade maior do que as sensações primárias esse sentimento de amor, que ele, Jesus, considerou como sendo o maior mandamento da lei. E para que nós atinjamos o amor, é preciso que antes nós vivenciemos essas muitas virtudes. E o primeiro passo, conforme a resposta dos Espíritos na questão citada, é nós começarmos
a tomar consciência da necessidade do refreamento dessas nossas más tendências, para que não nos deixemos arrastar pelas paixões, pelos vícios, que nos comprometem e nos paralisa frente ao objetivo supremo, que é nos tornarmos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Mas ainda assim, eles não ficaram apenas nesta questão. E eles continuam em resposta, dizendo assim: considerando que há virtude todas as vezes em que nós resistimos às más tendências, mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção, e arremata: a mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Isso nos dá uma ideia do quanto nós ainda, humanidade terrena, precisaremos caminhar para atingirmos a esta condição, dessa vivência, desta virtude, que dentre muitas aquelas que nesse mês, na programação doutrinária da casa, nós temos ouvido falar e refletir, pois que elas também caracterizam a personalidade, os valores, os princípios desse espírito que o conhecemos como Bezerra de Menezes, mas o desinteresse pessoal em favor dos mais necessitados, sem que haja uma segunda intenção, é sem dúvida a virtude por excelência, que todos devemos nos empenhar para alcançar. E dentre essas muitas virtudes, sem dúvida nenhuma, no meu entendimento, até onde eu consegui refletir sobre essas tantas outras, esta, a resignação, era aquela que melhor caracterizava Dr. Bezerra de Menezes. Em particular, para aqueles que conhecem a sua história, a sua biografia, seja ela contada nos livros, sejam elas contadas nos filmes. Porque muitos foram aqueles que se dedicaram à pesquisa, ao estudo, ao aprofundamento da obra, da vida de Dr. Bezerra de Menezes. Pois que são vários os livros que se referem a essa personalidade, que poderíamos considerar como sendo igualmente esse poste de luz, conforme vimos no trailer do filme sobre a vida de Divaldo Franco, que passou a iluminar tanto quanto aqueles que foram à sua procura em busca da ajuda, do socorro. Porque os biógrafos que estudaram a vida, a história de Bezerra de Menezes, contam e recontam que foram muitos os episódios, muitas situações em que ele precisou testemunhar, precisou dar o exemplo da vivência desta virtude, que é a resignação. Deixando para todos nós o convite para que assim também procedamos nas pequenas situações da vida. Porque muitos rebatem os espíritas quando refletem a respeito do comportamento deles perante as situações, como sendo que pessoas conformadas, alienadas, que simplesmente aceitam as situações e pronto, acreditando que não devem lutar, não devem se esforçar para superar as situações, visto que nós ainda nos encontramos, conforme dito,
em um estágio evolutivo onde estamos sendo diuturnamente colocados em testes, em provas, uma vez que a característica do planeta Terra é exatamente essa, de provas e de expiações. E quando a gente pensa nessa perspectiva da resignação enquanto virtude, e trazendo como conceito, a gente pode considerar que não é outra coisa que não seja o exercício da aceitação, da paciência, do entendimento frente às provas necessárias ainda à nossa sublimação espiritual, uma vez que toda encarnação ou reencarnação tem como móvel, tem como propósito o melhoramento dos indivíduos, dos espíritos encarnados na Terra. Mas essa conquista, como assim fizera o espírito conhecido como Bezerra de Menezes, vai depender de cada um de nós, do empenho, da dedicação, da disciplina, do entendimento em torno das leis de Deus. Porque senão nós entramos no contraponto da resignação, que caracteriza ainda a maioria de nós também encarnados, que é a revolta, a não aceitação, a impaciência, a luta, batendo de frente à própria realidade a qual construiu ao longo da sua vida, quando não encarnatoriamente na atual, mas igualmente como sendo fruto das consequências da lei de ação e reação frente aos desatinos, aos excessos, às imprudências, às escolhas mal feitas frente ao seu livre-arbítrio em outras encarnações. Daí porque os espíritos, igualmente, quando da elaboração do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra, um aprofundamento do livro dos Espíritos, no que se refere à terceira parte dele, quando Kardec vai tratar das 10 leis morais, sendo que a última é a lei de amor, justiça e caridade, nós vamos encontrar no capítulo 5, e talvez seja o maior dentre todos os outros 28 capítulos, o maior de todos, e chama-se Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque igualmente serão consolados. E é exatamente nesse capítulo que os Espíritos colocam uma mensagem que vai ser intitulada como sendo motivo da resignação. Porque quando eu compreendo o sentido da vida e o porquê eu passo por essa ou aquela experiência, eu entendo que é o melhor que eu posso ter para mim nesse instante, em que pese o meu desejo de não vivenciá-la, de superá-la. Daí muitas vezes o conchavo, a barganha, a troca, a vitimização que fazemos com Deus, na tentativa dele abrandar, quando não erradicar as dores, as aflições, as dificuldades naturais de um mundo como o nosso, e no qual nós estamos sendo convidados a esse testemunho, tal qual Bezerra de Menezes, pois que toda a sua história de vida foi um testemunho de fé, de paciência, de resignação. Claro que ele não a conquistou
nessa encarnação apenas. Não foi pelo fato dele ter tido como batismo esse nome, ou ainda por ter conhecido a doutrina dos Espíritos, que ao ler pela primeira vez o livro dos Espíritos, quando voltava da cidade para a sua casa no subúrbio, e eis aí um médico que poderia ter sido famoso, bem-sucedido do ponto de vista econômico, social, financeiro, ele preferiu a simplicidade, o trabalho no bem, pois que é reconhecidamente, dentro dessa ideia, frente à resposta dos Espíritos a Kardec, foi aquele que desinteressadamente, sem segundas intenções, dedicou-se à verdadeira caridade, como entendia Jesus: benevolência para com todos, indulgências para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Porque foram muitos as oposições, as provas nas quais ele precisou mostrar que realmente ele estava disposto a, nesta encarnação, dar um salto quântico, evolutivo, para ser considerado como sendo o médico dos pobres, o Kardec brasileiro, pois que nessa situação apresentada, em que ele lê o livro dos Espíritos, ao final ele vai dizer para si mesmo: nada disso me é estranho, tudo que está aqui eu já conhecia, porquanto certamente um espírito que vem ao longo da sua trajetória reencarnatória, investindo nesse patrimônio de elevação moral e espiritual, superando os seus vícios, para que as virtudes pudessem florescer e aparecer, não por um encanto, não por barganha, mas pelo investimento da mudança moral, a fim de que esse novo homem pudesse de fato nascer naquele ser espiritual, que nasceu igualmente a mim e igualmente a cada um de nós, os presentes, simples e ignorantes, que passou pela trajetória das reencarnações, precisando vencer e fazer escolhas que fossem de acordo com as suas necessidades espirituais. Não conhecemos efetivamente todas elas, mas por misericórdia, por amor, os Espíritos de quando em quando vêm nos sinalizando, nos apresentando algumas dessas reencarnações pelas quais esse Espírito vivenciou aqui entre nós, fazendo esse investimento de resignação, de abnegação, de sabedoria, de vivência do amor, para que pudesse ser convidado pelo mundo espiritual superior a reencarnar nessa sua última experiência corporal na condição de Bezerra de Menezes. Mas nem por isso lhe foi tirado as provas inerentes para que ele pudesse validar aquilo que verdadeiramente ele se prontificou, por amor a Jesus, por amor à causa da caridade, vivenciar. E há um livro em particular, que é esse aqui, que vos apresento, que chama-se O 13º Apóstolo, em que o autor, Jorge Damas Martins, ele vai narrar a trajetória de algumas dessas muitas reencarnações pelas quais vivenciou esse espírito, findando na sua última como Bezerra de Menezes. E para quem não conhece a trajetória evolutiva desse espírito, se formos considerar dentro da sua linha do tempo
como ponto inicial, nós trazemos ou passamos a conhecer como sendo aquele pequeno coletor de impostos, chefe daqueles outros tantos, o Suvina Zaqueu. A história de Bezerra de Menezes que nós conhecemos, na vivência dessa resignação, na vivência dessas virtudes que o caracterizou durante a sua romagem terrena, no périplo carnal, se deu lá atrás com Jesus. Quando passou a ouvir os seus ensinamentos, que passou a ouvir aquilo que os outros diziam a seu respeito, e que ele passou a ficar curioso, tentado a conhecer Jesus, até um dia que ele decide subir em uma árvore, porque ele era muito pequeno, para poder ver quem é esse cara, esse estrangeiro, esse profeta que as Escrituras e o povo tanto falam. E o engraçado é que Jesus já sabia disso e já o esperava. Um momento ideal, e foi aquele. Como o momento ideal para mim e para vocês, pode ser esse aqui agora. Na tomada de decisão de mudar, dessa prontidão para a mudança, conforme propõe, e é uma sugestão de livro, José Lázaro Kornberg. Será que nós estamos prontos para a mudança que Bezerra de Menezes nos convida a fazer, sob a égide do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou estamos apenas de passagem? Estamos nos enganando, fazendo de conta? Porque Zaqueu fora tocado no seu coração, e quando Jesus passa por aquela árvore e sabia que ele estava lá em cima, e ele então diz: Zaqueu, apressa-te a descer daí, porque me convém nesta noite dormir na sua casa, ou pernoitar na tua casa. E prontamente tal acontecera com Paulo de Tarso, que igualmente viveu a resignação, pois que dera o testemunho de fidelidade àquela proposta nova: Senhor, que tu queres de mim? E prontamente Jesus lhe disse: vai para a cidade e aguarda, pois que alguém irá lhe procurar. E ele então resolutamente decide ir, abandona todo o seu poder, toda a sua hierarquia política, social, cultural, financeira, abdica-se de tudo isso que é do mundo, para que aquele novo homem, Paulo de Tarso, pois que até então chamava-se Saulo, pudesse nascer. Mas foi de uma noite para outra, 3 dias depois que Ananias o procurou na estalagem que ele estava hospedado, não. Passaram-se mais de 40 anos de dedicação, de luta, de aflições, de dores, tal qual ocorrera com Bezerra de Menezes nos seus 69 anos no corpo físico, quando dessa personalidade. Então, pensarmos na resignação é entender que é o espírito, o que somos espíritos, entrando e saindo das experiências corporais, mas tentando validá-las para incorporarmos esses valores espirituais que ainda nos faltam, a ponto de podermos dizer um dia, tal qual fizera Jesus, pois que ele dissera igualmente que poderíamos fazer tudo quanto ele fez e muito mais. O maior exemplo de todas essas virtudes reunidas que incorpora nesse ser espiritual
e que nós o conhecemos como sendo o Filho de Deus, o primogênito, aquele que é para nós o governador, o melhor exemplo de perfeição a qual devemos seguir. Está lá em resposta à questão de Kardec na 625. Vede Jesus. E Zaqueu se espelhou em Jesus, a tal ponto que logo depois do diálogo memorável que podemos encontrar na literatura de Humberto de Campos, de Amélia Rodrigues e tantos outros, ele decide, por conta própria, a restituir 4 vezes mais todos aqueles a quem ele tinha lesado nesse tempo todo como coletor e chefe dos impostos de Roma. E ali ele dá uma nova guinada na sua vida, tal qual acontecera igualmente com Francisco de Assis, que por amor ao ideal, à caridade, ao bem, ele prefere abdicar-se das riquezas materiais, até mesmo das vestes, e toma a decisão de começar esse homem novo, que também Herculano Pires nos traz nesse livrinho, que deveríamos igualmente ler, e que ele fala da resignação espírita. Eu consegui encontrar uma mensagem que trata desse tema. E olha que ele já está comigo há pelo menos uns 30 anos. Para dizer que não é uma resignação mórbida, acomodada, construída no conformismo, de que os espíritos vão resolver a minha problemática, a minha aflição, porque esses não coadunam com os bem-aventurados, os que choram da passagem evangélica, mas são aqueles resolutos, aqueles que se decidem ir à luta, a brigarem, no bom sentido, como dissera Paulo mais tarde, o bom combate para vencer as más tendências e o arrastamento às paixões, que nos paralisam e que nos deixam ainda nesta condição de espíritos de terceira ordem, dentre as 5 que lá existem, em que característica do ser, pelas sensações primárias, pela falta de amor e tudo quanto nós conhecemos, porque diz respeito de alguma sorte a todos nós. E então, Jesus, em vendo a decisão de Zaqueu, diz a ele: Zaqueu, a luz entrou na tua casa nesta noite, e ele nunca mais foi o mesmo. Tomou da sua charrua e não olhou para trás. Seguiu valente, confiante, decidido de que aquele era a quem ele procurava, tal qual ocorrera, se assim quisermos, mais um exemplo, com Maria de Magdala, que após conversar com Jesus, toma a decisão de abandonar a vida promíscua, a vida mundana, para dedicar-se à causa do bem, ao vencimento dos seus vícios, a fim de que pudesse ter sido escolhida por ele, o mestre dos mestres, a ser a primeira a vê-lo após a sua desencarnação, 3 dias depois, em que ela vai abraçá-lo, e ele então lhe diz: não me toques ainda, pois que ainda não estive com meu pai, mas vai e anuncia que eu voltei. E a partir daquele instante, ela dá igualmente uma guinada na sua vida, em que pese o trabalho já iniciado,
e decide, mesmo abandonada, mas resignada pelos seus colegas, pelos discípulos de Jesus, a levar a palavra de Jesus a quem quisesse ouvi-la. E ela vai escolher não outros senão os leprosos, os desvalidos, os que não eram aceitos dentro da cidade. E ela então, mais tarde, vai nos dizer também, Humberto de Campos, contrai a doença. E naquele momento que ela percebe no corpo as chagas, as úlceras, ela diz: irmãos, porque ela já se reconhecia tal qual eles que lá estavam. E a sua história é igualmente uma história de resignação. Porque a resignação tem como propósito a aceitação, a compreensão, a paciência, a determinação de superar os obstáculos que a vida ainda nos impõe, como sendo testes. Mas é preciso que eu me decida. Nós vamos encontrar igualmente, voltando ao livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o motivo da resignação. Nesse ponto, eu marquei algo que me chamou a atenção, que gostaria de dividir com vocês. Quando os Espíritos vão dizer sobre a questão, vejamos. Por essas palavras, começa assim a mensagem. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como sendo prelúdio da cura. E olha como isso é importante para nós, que também vivenciamos as nossas aflições. A resignação como sendo prelúdio, que faz abençoar o sofrimento, que tira de nós do coração a revolta, a impaciência, a sensação de injustiça, para obtermos verdadeiramente a cura, conforme narra Amélia Rodrigues no livro Luz do Mundo. A verdadeira cura não é a cura do corpo que nós buscamos mediante a medicação alopata, homeopática, fitoloprática, sei lá. Mas a cura do espírito, pela mudança de comportamento e de valores. Falamos tanto em transição planetária, em mundo de regeneração, mas quão pouco se perguntam ou refletem em torno da minha condição vibracional para fazer parte dela. Não basta desejar ou querer, é preciso merecer, tal qual fizeras aquilo. E mais tarde, pela sua dedicação, pelo seu empenho, ele adquiriu a confiança dos discípulos de Jesus, a tal ponto de que quando do suicídio de Judas Iscariotes, pela delação, traição, ele foi escolhido pelo colegiado a ser, então, o 13º apóstolo. Que está aqui toda a história. E troca ali o nome de Zaqueu, porque era romano, para Matias. O caso Zaqueu Matias não é outro senão o Espírito que nós conhecemos hoje como nosso patrono desta casa. Que agora, quinta-feira, próxima semana, dia 29,
se vivo estivesse no corpo, ele estaria completando 188 anos de vida. Mas que nos seus 69 de existência corpórea, foi o suficiente para ser aquinhoado das virtudes que saíam deles. Porque há esta passagem que atribui-se a Jesus, em que ele questiona: quem me tocou? E os discípulos não entenderam bem. Por que, Senhor? Pergunta isso. Quem me tocou? Insiste na indagação. E então ele vai responder: porque uma virtude saiu de mim. Pergunto a vocês e a mim também: qual a virtude que está saindo de nós mesmos a ponto de tocar o outro quando nos toca? Porque aquela mulher que sangrava fora procurá-lo na esperança, na certeza de que em tocando Jesus haveria de se curar. Daí o episódio: que me tocou. E esta mulher, acreditem também, resignada, passa a seguir Jesus e ser mais uma daquelas muitas mulheres que possivelmente chamava-se também Maria, a segui-lo, a dedicar-se à prática do bem e da caridade que a doutrina espírita tem como lema e que a gente muitas vezes não se dá conta. A gente quer os fenômenos, a gente quer a cura do corpo, a gente quer a superação das aflições, mas esquece-se que a doutrina espírita não surge no contexto da humanidade para tal. Não é o objetivo, mas é o progresso moral dos espíritos encarnados nela. E o lema não poderia ser outro: fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não é igualmente fora das igrejas, mas da caridade, a mais desinteressada caridade. Será que já estamos fazendo? Ou nós estamos trocando com Deus? Eu faço isso e você me dá aquilo. Olhe, hoje eu fui para a casa de oração. Não, eu distribuí a sopa. Não, eu dei o enxoval. Não, naquele dia que eu estava, eu ajudei com o carro a salvar uma pessoa. Então, quando eu estou aqui precisando, alguém tem que me socorrer, porque senão é injustiça. Meu Deus, como posso eu perder ou passar pela experiência da perda do ente querido? De que forma eu lido com essa experiência que é comum a todos? Qual é o nível de resignação, de aceitação, de mobilidade que eu tenho frente a essas experiências que me tomam de surpresa? Quando eu perco o carro, o emprego, o filho, o marido, a esposa. Quando algo acontece comigo e tira o meu chão. Aqui eu recorro. Como eu reajo frente a isso? Qual o nível de resistência, de resiliência, de aceitação para a superação desta e de tantas outras que ainda nos tomam? Então, voltando à citação: bem-aventurados os aflitos, aos que choram, porque serão consolados. Nesse particular, voltando ao Homem Novo, de Herculano Pires, ele vai considerar algo interessante, só de uma citação. A resignação, porque ele faz uma discussão em torno do sentido real do que é ser resignado na perspectiva espírita, que não é o conformismo, a aceitação pela aceitação. Estou levando com a barriga, Deus quer assim, é o meu karma. E aí a gente inventa uma série de chavões ou justificativa para se manter na dor e no sofrimento, acreditando-se
que depois dessa, nunca mais. Equívoco. Volta tudo de novo e mais pesado. Porque foi um testemunho, uma prova de superação. E eu não me permiti. Tal qual fazemos, a exemplo de uma outra passagem do Evangelho. Enterramos o talento. Deixamos apodrecer ou enferrujar. Mas não temos coragem de multiplicar. As virtudes são a multiplicação dos nossos valores morais, do que já temos de bom, do testemunho que damos diante daquilo que muitas vezes não queremos, até mesmo não aceitamos, mas compreendemos que é o melhor. Ora para mim, que é o que eu tenho de melhor hoje, e eu tenho que saber validar e valorizar, para que amanhã eu possa, a exemplo de Bezerra de Menezes, por ter construído esse patrimônio de virtudes, ser escolhido para estagiar em mundos celestiais, que nós não temos ainda a dimensão, a compreensão de entender. Eu ia deixar para o final, mas vou dizer agora. Após 50 anos de desencarnado no mundo espiritual, trabalhando aficamente no bem, na caridade, eis que o mundo espiritual superior resolve fazer uma homenagem àquele que fora reconhecido como o apóstolo do bem na Terra, como Kardec brasileiro. E várias entidades superiores, e dentre elas, parece-me, de acordo com a leitura, Chico Xavier esteve presente. Durante o festejo, a comemoração, pelos 50 anos ininterruptos dedicados ao bem. A gente faz uma semana, 2, um mês, acho que já é o suficiente para ser eleito. 50 anos. Eis que do nada aparece-lhe à frente, naquele salão, a mensageira de Maria, mãe de Jesus, que lhe traz um convite expresso e direto da Mãe Santíssima. E ela então, Celina, lhe diz: Doutor Bezerra de Menezes, a Mãe Santíssima lhe diz, manda-lhe dizer, que frente à sua dedicação desinteressada ao bem e à caridade, poderás escolher a partir de hoje qualquer das esferas luminares que existe no universo para viver. Olha que coisa boa. Imagine. Já tem valores, conquista, créditos, pois que multiplicara por mais 2, por mais 4, por mais 100. O direito de viver em mundos celestiais. Como sendo o resultado do trabalho no bem. E o que ele diz a ela? Ó Celina, me reconheço incapaz e sem valor, sem virtudes para tal. Pede à Mãe de Jesus que me permita ficar ainda por mais tempo entre nós, os humanos, os aflitos da alma, os que choram, para poder enxugar e consolar todos aqueles que choram, que se desesperam, que se revoltam. Como Celina não tinha poder de decisão, frente à solicitação, ela retorna aos céus e leva a solicitação de Bezerra. Tempos depois, minutos, segundos, ela retorna, dizendo-lhe: Bezerra de Menezes, o seu pedido foi aceito. Ficarás entre os homens e mulheres que sofrem pelo tempo que quiseres, o tempo que achar necessário.
E acreditem, Ele continua conosco ainda por 119 anos. Não na casa espírita, anotem isso, porque Bezerra de Menezes não é um espírito espírita do centro espírita. É o homem de bem do capítulo 10º do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Me parece que é o 10º. O homem de bem. Bem-aventurados não. Sede perfeitos. 17, obrigado. Sede perfeitos. E que lá está as características do homem de bem. Que somente os resignados, os virtuosos, já são capazes de vivenciar aquelas características. E diz o autor espiritual, aqui não estão elencadas todas as características do homem de bem. Mas todo aquele que se apresse, se dedique em vivenciar as que aqui foram colocadas, já está a caminho de vivenciar as outras. Por isso que não basta apenas homenagear. Seja Divaldo Franco indo, dia 17, talvez também, não sei, 19, encher as salas dos cinemas para dizer que o nosso ganhou lá de, como é o nome dele? De Moisés. Batemos o recorde, enchemos as salas, foi uma bilheteria, sucesso de bilheteria. Para Bezerra, para Divaldo Franco, pouco importa. O que importa é o que faz, o que a gente faz com aquilo que a gente já conhece. É como a gente adota na prática da vida. É isso que importa. O nível de resignação, conforme Herculano Pires nos diz. Vejamos rapidamente por conta do tempo. A resignação espírita decorre não de uma sujeição místico-religiosa a forças incontroláveis, mas de uma compreensão, anotem, do problema da vida. Quando o espírita se resigna, não está se submetendo pelo medo, mas apenas aceitando uma realidade a qual terá de sujeitar, exatamente para superá-la e vencê-la, como fizera em toda a sua história de vida Bezerra de Menezes. E aí eu vou trazer rapidamente alguns exemplos. Quando passava por necessidades econômicas, que não tinha como pagar o curso de medicina, e ele se viu tomado de dívidas, ele prontamente resignou-se nesta resignação ativa, atuante, e fora colocar, embora não fosse bom na matéria, o curso de matemática, esperando que, quem sabe, alguém se interessasse. E eis que, lá para as tantas, alguém surge querendo aulas de matemática. E resolve, então, pagar antecipadamente todas as aulas. E ele não achava justo, porque não tinha ainda dado as aulas. Mas o cliente, de tanto insistir, e diante da situação, ele assim aceitou. E eis que ele vai embora e não volta nunca mais o cliente. Porque ali estava a presença do bem, dos espíritos superiores conduzindo aquela encarnação. Porque tinha um objetivo. Ele foi escolhido no mundo espiritual, nada mais, nada menos do que por Ismael. Nós vamos encontrar essa história no livro Brasil
Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de Humberto de Campos, em que ele é convidado em uma reunião no mundo espiritual superior, dentre muitos daqueles que também reencarnariam para dar o suporte no Brasil à terceira revelação. Ele então é escolhido pelo trabalho que ele fez desde Zaqueu, passando por Varro Celso, por Quinto Celso, por Parmênio, até atingir Bezerra de Menezes. É uma história lindíssima que nós podemos encontrar no livro do 13º Apóstolo, que está aqui na livraria da Combem e que todos podemos adquirir. Para concluir, ela então considera que não está submetendo pelo medo, mas apenas aceitando uma realidade a qual se sujeita, exatamente para superá-la e vencê-la. Não é, pois, o conformismo que se manifesta nessa resignação, mas a inteligente compreensão de que a vida é um processo de desenvolvimento dentro do qual o homem tem de se equilibrar. E em 2 páginas ele faz considerações interessantíssimas, até mesmo na situação da morte, da doença, de como nós devemos proceder mediante a nossa conduta resignada, frente aos dessabores da vida, e que hoje estamos tendo a graça, a oportunidade de pensarmos juntos a respeito dessa resignação que nós podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Quão poucos são aqueles que verdadeiramente leem o Evangelho segundo o Espiritismo, e menos ainda os bem-aventurados, os que choram ou os aflitos. Portanto, que possamos sair daqui hoje refletindo qual é mesmo a virtude que eu já possuo. E dentre elas, será que a resignação faz parte desta lista? E em fazendo, concluo, qual o grau de resiliência, de resignação, conforme Jesus nos ensinou, para vencermos as nossas provas, as nossas dificuldades. Mas antes de agradecer a todos pela oportunidade de aqui estar pensando sobre esse tema, queria convidá-los a conhecerem, para aqueles que ainda não sabem, conhecerem o nosso canal no YouTube, que chama-se Roteiro Espírita. É um canal no qual nós estamos postando as nossas palestras e outras atividades com companheiros do movimento espírita. E vocês podem conhecer, rever essa palestra e outras que lá já foram postadas e nos ajudar aumentando o número de seguidores. Roteiro Espírita, sem um acento no i, por favor. Como sempre eu digo, tem outro chamado Roteiro Espírita, mas tem acento. O meu é sem acento. No mais, muita paz, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Agradecemos a Robson.